Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Vamos para mais uma aula do nosso itinerário Carreiras Universitárias. Na aula de hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo sobre a geopolítica energética e vamos trabalhar alguns exercícios que são importantes aqui para a nossa prova, no caso aqui a A8, a gente vai fazer a prova do itinerário. Então só para situar vocês, nós estamos na sequência didática 4, trata da matriz energética mundial do Brasil, e esse assunto é um assunto que ele é correlato com a base comum. Então é a oportunidade que nós temos de reforçar alguns pontos da base comum, só que agora com um viés voltado para as questões de vestibular. Então a gente vai trabalhar aqui ainda essa temática em forma de exercício. Então eu trouxe para vocês aqui a primeira questão, que fala sobre fonte de energia. Lembrando que nós trabalhamos isso nas aulas anteriores, as fontes, inicialmente as fontes tradicionais. Eu havia comentado que nós iríamos dividir em fontes tradicionais e fontes renováveis. A gente vai começar a fazer exercícios a partir de hoje. Então ele traz aqui as seguintes ideias para a gente, as assertivos aqui, ó. Então ele começa falando aqui para a gente que as fontes de energia vão exercer um papel importante nas atividades humanas. Até esse momento a assertiva está correta. Ele continua aqui na explanação. Dela se originam eletricidade e combustíveis, que são úteis para a produção e transporte de bens e serviços. Então essa primeira assertiva está totalmente correta. O que ele quer aqui? Que a gente marque aquela que está incorreta. Eu fiz questão de trazer esse tipo de questão, de item de prova, porque que nós sabemos que vocês podem se deparar com isso nos vestibulares. É comum aparecer no vestibular esse tipo de questionamento para você indicar quais as alternativas estão incorretas ou qual alternativa está incorreta. Então é importante que nós trabalhemos também com essa perspectiva de saber identificar aquela que está incorreta. Então nós já vimos aqui que a primeira está totalmente correta. Então eu já posso observar as minhas alternativas e eu posso descartar, já que ele está pedindo a incorreta, visto na letra A, vai estar incoerente com o comando aqui dele, que ele está pedindo a incorreta. Eu sei que a letra A, a número 1, questão número 1, desculpa, está correta, então essa aqui não serve como resposta. Tá? E também o que está aqui na letra E, ó, todas as alternativas estariam incorretas? Não. Nós vimos que a alternativa número 1 está correta. Aí na letra número 2, são as fontes de energia mais utilizadas no Brasil. Aí ele está listando aqui: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustível. Então essa aqui também vai estar correta. São as mais utilizadas no país. Tá? São essas fontes aqui. Lembrando que nós vimos que o Brasil ele é um país que diversifica a sua matriz energética, porém ainda há o predomínio de fontes tradicionais. Então essa aqui está correta. Se essa aqui está correta, eu vou eliminar agora a letra B. A letra B ela não pode ser a alternativa correta, porque o número 2 está certo. Então eu só fiquei com duas opções. O que está na letra C e o que está na letra D. Vamos ver aqui. A partir desse entendimento que a gente vai saber qual é a opção correta. Então ele diz assim para a gente: a evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho. Ok. A energia facilitou e agilizou as atividades produtivas. Está completamente correto. Então, uma assertiva que ela está exata aqui, não tem nenhuma incoerência, nenhum erro aqui. Então, eu já vou marcar como única opção correta, só pode ser o que está na letra D. Que diz assim, ó, no Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis. Então, ele está dizendo que há uma prioridade entre a predominância e a hegemonia das fontes renováveis, como a eólica, solar e hidrelétrica. O que nós temos que perceber aqui? Apesar de nós incentivarmos aqui uma diversificação da matriz, como eu havia comentado aqui em relação ao item 2, ainda há o predomínio das fontes tradicionais. Então, já dei uma dica aqui de qual seria a resposta. Então, a opção correta é o que está na letra D. O erro do item 4 é afirmar que as fontes de energia são prioritariamente as renováveis. Não.
a nossa matriz energética, ela tem uma divisão de várias fontes, mas a gente vai verificar que percentualmente há o predomínio das fontes tradicionais, tá? Petróleo, carvão mineral e o gás. Então, essa aqui vai estar incorreta. Então, é para a gente ter atenção com esse tipo de questionamento. Se eu leio de maneira direta assim, eu posso ser induzido ali a marcar essa aqui como sendo correta. Ela está errada. Temos fontes renováveis? Temos. Mas não prioritariamente as renováveis. É um conjunto de fontes que vai incluir as fontes renováveis e as fontes não renováveis, que ainda são maioria no país. Já nesse item aqui, ele vai trazer também um questionamento sobre as fontes de energia. Ele vai dizer assim para a gente: as fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis, pequeno, médio e longo prazo, de acordo com a extração, consumo e disponibilidade. Aí ele lança a pergunta para a gente: das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia? Uma questão extremamente simples, é só para a gente fixar, para a gente memorizar, que é importante estabelecer essa fixação, essa memorização de alguns pontos das fontes renováveis. Então ele traz aqui a lista aqui, ó. Biocombustível, petróleo e carvão. Então já sei que por essas duas eu não posso marcar a letra A. Aí ele coloca na B, energia solar, eólica e urânio. Então, por essa aqui do urânio, eu já não posso marcar essa. Na letra C, urânio, gás, energia hidrelétrica. Gás e urânio vão estar fora. Na letra D, energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis. Essa aqui pode ser um indicativo da correta. Nós vamos ver todas. Gás natural, eólica e solar. Então, eu sei que o gás não é uma fonte renovável, então tá errado. Só pode ser o que está na letra D. Essa aqui é uma fonte é uma resposta correta. Fonte hídrica, energia solar e biocombustíveis. Matéria orgânica vai dar origem aos biocombustíveis. Aqui nós vimos esse ponto aqui, esses pontos, principalmente aqui biocombustíveis e energia solar, nós trabalhamos na aula passada. Vimos a parte teórica, aqui a gente está fazendo os exercícios. Tá bom? Nessa próxima questão, também uma questão de vestibular, uma questão do Enem, ele vai trazer que uma empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energias à base de ventos, no sudeste da Bahia. E o complexo ele vai ter uma capacidade de geração em 2014, 375 megawatts, total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. Aí ele traz aqui para a gente as opções. A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema de energia brasileiro. Então perceba aqui que essa questão também é bastante simples. Veja como a questão do Enem e o nível de complexidade aqui é muito baixo. Então, está falando aqui da energia eólica, da instalação do complexo eólico na região nordeste do país. Inclusive, eu destaquei para vocês isso aqui em outras aulas que nós temos no país, duas regiões que vão se destacar na questão da geração de energia eólica, é a região nordeste e a região sul do país por características naturais. Essas regiões vão receber mais investimentos chamados parques eólicos, vão estar mais presentes nessa região. Então ele diz, a implementação desse complexo eólico, qual é a consequência que isso vai trazer para o sistema de geração de energia no Brasil? Qual é a consequência para a minha matriz elétrica? Então, eu vou observar aqui qual é a consequência esperada. Redução da utilização elétrica? Não, se eu vou ofertar mais energia, não vai haver redução. Eu vou ampliar a capacidade de minha oferta desse tipo de fonte energética. Ampliação do uso bioenergético? Eu vou ter essa ampliação? Também não vai se encaixar nesse. Ele vai utilizar ali da energia eólica, então não vai ser uma fonte de origem orgânica, né? Pode ser que a expansão das fontes renováveis é uma fonte renovável, então a princípio essa aqui estaria mais coerente com o que está sendo colocado aqui no enunciado. Contenção da demanda urbana industrial? Não, não vai haver contenção. Vai haver uma oferta de energia, eu vou ter o quê? Uma ampliação
da minha capacidade de ofertar energia. Então não vai haver a contenção, vai ser a ampliação da capacidade. Intensificação da demanda geotérmica também não tem a ver com a demanda geotérmica. Inclusive na aula que nós tivemos na base nesta semana, na quinta-feira, nós vimos aqui a questão da geotérmica, né? Então aqui não tem nada a ver com geotérmica. Geotérmica tem a ver com o aproveitamento do calor proveniente do interior da Terra, que vai ser utilizado o vapor, né, do aquecimento das caldeiras, aquece a água, e esse vapor vai ser utilizado para movimentar turbinas. Então aqui uma questão extremamente simples. Se eu estou ofertando mais megawatts de energia, o que vai acontecer? Eu vou favorecer a expansão das fontes renováveis. E aumenta a minha capacidade geradora de energia, então eu estou expandindo as fontes renováveis. Então veja como é uma questão simples, uma questão do Enem, e esse tipo de questão não posso errar quando estiver fazendo o Enem, porque um erro simples desse aqui, ele vai causar um grande prejuízo na pontuação final. Então é uma questão extremamente fácil de você compreender, tá? Então há uma ampliação, uma expansão das fontes renováveis. No caso aqui, ele está citando a fonte eólica. Só para a gente fechar aqui esse raciocínio, lembrar também das fontes renováveis, a gente precisa saber ter essa informação, reter essa informação, que a fonte eólica é a fonte que mais cresce no Brasil nos últimos anos, é que mais vem recebendo investimento no país. Então, na minha matriz elétrica, a matriz energética, melhor dizendo, né? A matriz energética dessas fontes, a eólica é que vem mais se destacando. E também dentro da matriz elétrica, para gerar energia elétrica, é a fonte que mais vem se desenvolvendo no país, recebendo investimentos. Investimentos que muitas vezes são investimentos do capital privado nacional e capital privado internacional. Então, grandes empresas estão aproveitando o potencial energético que nós temos aqui no país e construindo esses parques eólicos. Além da questão do aproveitamento energético, que a natureza está oferecendo para o Brasil, nós temos também a questão econômica associada à energia eólica, porque esses parques eólicos estão instalados muitas vezes em áreas isoladas, em áreas rurais, da região Nordeste, né, ali do país. E os pequenos proprietários, eles recebem mensalmente um valor por ceder o seu espaço para a instalação daquelas torres eólicas. Então, além da questão de gerar energia, uma energia limpa, gera também renda para os proprietários que recebem mensalmente um valor pela cessão de uma parte da sua propriedade para a instalação desses parques, dessas torres eólicas. Então veja que tem a questão ambiental e também tem a questão social, socioeconômica, de geração de renda. Então amplia aqui o poder aquisitivo dessas populações. Agora eu trago para vocês aqui uma outra questão, falando sobre ainda nesse contexto da geopolítica energética, que não vai abordar aqui especificamente só o Brasil, mas num contexto mais internacional. Ele traz para a gente assim, uma questão lá da Universidade Federal do Paraná. Ele traz para a gente a ideia de que a matriz energética desse país, até então não sei qual é o país, tem que identificar, é baseada em carvão mineral. Então já sei que aqui eu tenho combustível de origem fóssil, uma fonte esgotável, né? Com o consumo eu vou eliminando. Transportado por ferrovias. Então aqui já aborda a temática do meio que eu vou utilizar. Qual é o modal? O modal ferroviário, que usam muito óleo diesel. O minério segue em navios que consomem muito combustível e o país ainda tem demanda grande de petroquímicos por conta da construção civil e bens de consumo e da sua crescente urbanização. Em 2010, tornou-se o maior consumidor mundial de petróleo, ultrapassando os Estados Unidos. Em 2003, o valor das exportações de petróleo do Brasil para esse país era 0,5% do total. Em 2013, as exportações brasileiras saltaram para 8,7%, confirmando a liderança comercial desse país com o Brasil. Então aqui ele está descrevendo aqui
como que esse país lida com a matriz energética, características desse processo, desse fenômeno, e pede para a gente identificar. Lembrando que ele dá a dica para a gente. Ele mostra aqui a questão da liderança do país no mercado de petróleo, ultrapassando aqui uma potência que é os Estados Unidos em relação ao consumo, né? E fala da relação econômica que existe entre esse país e o Brasil. Então, como é que eu resolveria essa questão aqui? Lá no início do comando, aqui no início do texto, ele já dá a dica para a gente. Ó. A matriz energética desse país é baseada em carvão mineral. Então, nós já vimos isso aqui em aulas anteriores, que um país que tem como principal matriz energética em função da grande quantidade desse recurso existente e do baixo custo, ele vai se aproveitar dessa característica para poder ter esse recurso como sua fonte principal da matriz energética. E que tem grande relação econômica com o Brasil, na verdade, é o principal parceiro econômico do país no comércio internacional, né, para o qual o Brasil exporta muitas commodities, né, bens primários. Nós já vamos identificar aqui o possível, que tem como base o carvão mineral. Não vai ser a Alemanha, porque a Alemanha tem uma matriz energética, não é 100% baseada em combustíveis fósseis. A Alemanha tinha até bem pouco tempo uma grande dependência das usinas nucleares, mas ela vem ao longo dos últimos anos, ela vem diversificando a sua matriz energética, trabalhando com fontes renováveis. A Itália também nesse mesmo sentido. A Austrália, apesar de ter participação no comércio do carvão, mas ela tem uma matriz diversificada. A Índia também não vai se enquadrar nesse contexto. Então, o único possível que tem essa relação comercial com o país, com o Brasil, vai ser o que está na letra C. Então, é a China que ele está fazendo referência. Então, a China é o grande parceiro econômico do Brasil no comércio internacional e um país que, na região da Manchúria, no nordeste da China, já tem grandes reservas de carvão mineral, e também nessa mesma região é o setor industrial mais desenvolvido da China. A indústria pesada se concentra nessa porção do território. Só lembrando aqui que a região da Manchúria, ela fica no nordeste da China. Então, no litoral nordeste da China, grandes reservas, e o carvão mineral, como eu havia dito antes, ele é encontrado ali, tem muita quantidade, o preço é baixo da extração desse carvão, compensa, e ele é utilizado basicamente para trabalhar com a questão da geração de energia elétrica, a fonte das indústrias siderúrgicas, indústrias metalúrgicas, também é utilizado para a questão do aquecimento, né, durante o inverno, e tem grande valia para o mercado chinês. Mas nós sabemos que o carvão mineral, um combustível fóssil altamente poluente, e a China é um dos principais poluidores do mundo, né? É um dos grandes responsáveis pela emissão de gases poluidores, somente o carbono, entre os maiores do mundo. Mas os países vêm nos últimos anos, e nós vimos também, é bom reforçar isso para vocês, nas últimas aulas, nós falamos das mudanças que estão sendo promovidas em relação à política energética. Os países vêm promovendo uma série de alterações nas suas matrizes energéticas, visando reduzir a demanda de fontes tradicionais e investindo em fontes menos poluentes. A China é um desses países. Tá? Então aqui a única opção possível é que está na letra C. Essa outra questão aqui para a gente fala também sobre matriz elétrica, né? Já não é uma matriz energética, matriz elétrica, da capacidade que eu tenho, na verdade, quais são as fontes de energia que eu vou utilizar para gerar energia elétrica. Então ele diz que a matriz elétrica se refere ao conjunto de fontes de energia utilizadas para a geração de energia elétrica em determinado local. É importante não confundir, é fundamental que vocês não confundam matriz energética com matriz elétrica. Isso aqui, se eu fizer uma leitura muito rápida, superficial, eu posso ali incorrer nesse erro. Então diz aqui, no caso do Brasil, a principal fonte de energia da matriz elétrica é, qual vai ser aqui no caso brasileiro, a principal fonte de energia utilizada para compor aqui a matriz elétrica? Qual vai ser a mais
predominante na nossa matriz elétrica. Então ele lista aqui uma série de fontes e se eu sei as categorias pertencentes a cada fonte, eu consigo resolver isso. Então eu sei que o petróleo vai ser uma fonte não renovável, né, que é utilizado para gerar energia elétrica. Eu posso fazer essa afirmação? O petróleo, não o petróleo especificamente, porque ele é mais caro, mas ele é derivado, o óleo diesel vai ser utilizado para isso, tá? Mas não é aqui a principal aqui do Brasil. Aqui vai entrar na questão das usinas termoelétricas, que vão usar lá o óleo diesel, vão usar o gás, vão usar o carvão para produzir energia elétrica. Nós sabemos que a utilização das usinas termoelétricas é de maneira complementar a um outro sistema que é o principal do país para gerar energia elétrica. Gás natural vai estar nesse mesmo contexto que eu acabei de falar, energia solar também, e energia eólica também. Então, no Brasil, qual é a principal fonte de energia na matriz elétrica? Questão extremamente simples. É o que está na letra C. É hidrelétrica. Então, mais da metade, na verdade, mais de 60%, se a gente for pegar aqui o percentual exato, deve estar na casa de 64% da minha matriz elétrica, ela é proveniente das hidrelétricas. Então, aproveitando uma potencialidade do país, um relevo acidentado, rio com volume de água mais intenso, um regime de chuvas também favorável, houve a opção de se investir na hidrelétrica. Então, a nossa matriz elétrica ela vai ter o predomínio de fontes hídricas. Nós vimos isso aqui na aula passada, que eu mostrei para vocês, aquela classificação, né? O ranqueamento, na verdade, das principais usinas hidrelétricas do mundo. E o Brasil tem lá, das 3 maiores do mundo, ele tem lá 2 usinas com destaque. Então, pessoal, com essa questão aqui a gente vai estar encerrando a nossa aula de hoje. É uma aula mais voltada para a parte prática. Lembrando a vocês que o nosso assunto do itinerário ele só vai ser cobrado nas provas na questão da A8. Nós vamos ter aqui a A6, que eu já havia comentado com vocês, que é a prova que vai acontecer no dia 14 agora, de agosto. A gente precisa focar no nosso estudo, né? Aí depois nós temos a A7, que ainda vai ser em cima do conteúdo da nossa base comum. E depois sim, na A8, nós vamos trabalhar em cima dos itinerários formativos. Então, só reforçando com vocês a necessidade de estudar de maneira mais contínua, mais gradual. Se houver qualquer dúvida em relação a esse conteúdo e ao que nós trabalhamos nas aulas anteriores, vocês podem se manifestar no chat. Desculpa, no chat, no nosso fórum da sequência didática. Eu peço a vocês que se manifestem no fórum daquela sequência didática, que fica mais fácil a nossa comunicação. E até a próxima aula. Obrigado a todos aí pela audiência.